Bom dia, pessoal, tudo bom? Bom dia. E aí, como foi a primeira noite? Meio conturbado, né? Até acostumar com os roncos de alguns, né? Né, Marcelo? Brincando, faz parte. No começo, assim mesmo, meio complicado. Vamos começar tendo um momento de reflexão, para a gente entrar no devocional de hoje, que eu quero compartilhar com vocês. Vamos, por favor, abaixar a cabeça e fechar os olhos aí. Entrar em oração. Senhor, meu Deus e Pai, muito obrigado, Senhor, por mais esse acampamento, Senhor. Muito obrigado por essa oportunidade nova que o Senhor nos deu. Eu te peço, Senhor, principalmente, que o Senhor fale aquilo que o Senhor quer falar e que não possa ter nenhum empecilho entre nós aqui, Senhor. Que não possamos ser impedimento para que Sua palavra chegue até o coração de cada um que está aqui, Senhor. Venho te pedir pelas programações, que possa correr tudo bem e o Senhor possa estar no controle de tudo. E que o propósito, Senhor, maior seja sempre te glorificar, Senhor. Trazer a glória para o Teu reino, Senhor. E possamos, como igreja, te adorar e prestar um culto aqui nesse acampamento, Senhor. Fala no nosso coração aquilo que o Senhor quer falar e possamos ter um terreno fértil para ser semeados com palavras, Senhor. Ainda em espírito de oração, pessoal, quero que vocês pensem aí, o que vocês estão fazendo aqui? Pode ficar com os olhos fechados aí, pense um pouco, tente pensar. Eu acho que a maioria aqui já frequentou o acampamento anos atrás. Pense no que mudou da sua vida de lá para cá. No acampamento do ano passado, realmente houve a metanoia na sua vida? Quais os frutos que você semeou, que você plantou e colheu durante esse tempo todo aí? Beleza, pessoal, pode abrir os olhos. Eu queria iniciar nosso devocional fazendo uma pergunta com vocês. Quem aqui, só para mim saber, quem aqui já aceitou a Jesus? Levanta a mão, pode levantar. Uma pergunta que parece um pouco com essa. Vou perguntar agora, quem é salvo aqui? Quem é salvo? Bom. Outra pergunta, quem tem certeza que é salvo? Quem tem a certeza da salvação? Legal. Eu acredito que vocês aqui que levantaram a mão realmente têm a certeza da salvação. Essa manhã eu vou querer trabalhar sobre convicção cristã. Vamos tentar desenvolver o nosso assunto, nosso devocional em cima desse tema aí. Vamos iniciar então, vocês participando. O Renan vai colocar um slide aí. Pode colocar aquela parte. Eu quero que vocês respondam para mim por que vocês têm certeza que são salvos. Por que você tem certeza? Alguém me responde aí. Primeiro motivo, por que você tem certeza que você é salvo? Porque eu aceitei a Cristo. Mais alguém? Vamos lá, vamos participar, pessoal, para acordar, senão a gente dorme aí. Pode falar. Porque eu tive meu encontro com Cristo. Perfeito. Encontro com Cristo. Mais alguém? Porque Cristo me perdoa dos pecados. E Cristo te perdoou dos pecados. Porque Cristo morreu por mim. E houve mudança na minha vida. Cristo morreu por mim e houve mudança na minha vida. Próximo. Mais alguém aí? E a gente tem que sempre estar de acordo com a palavra dele. Que estamos sempre de acordo com a palavra de Deus. Mais alguém? Pode falar, pessoal, que vier na TV, para a gente trabalhar. Cristo vive em mim. Beleza, pessoal, legal, acho que já dá para a gente iniciar aí. Porque você tem certeza que é salvo? Porque você aceitou a Cristo? Porque você teve um encontro com Cristo? Porque Cristo perdoou os seus pecados? Porque Cristo morreu por você?
porque houve mudança na sua vida, e porque estamos sempre de acordo com a palavra de Deus, porque Cristo vive em nós, e porque tivemos um novo nascimento. Bom, legal, pessoal, acho que essas respostas aí estão dentro, dá para a gente iniciar o nosso bate-papo aí. Pode ir para o próximo. Vamos trabalhar sobre convicção. Convicção, pessoal, nada mais eu fui buscar no dicionário qual o significado de convicção. Convicção significa crença ou opinião firme a respeito de algo, com base em provas ou razões íntimas. Convicção é o resultado de um convencimento, certeza obtida por demonstração ou por evidências, crença baseada em provas, resultado da influência de outrem. O acampamento desse ano, pessoal, ele foi pensado de uma maneira que, assim como os outros anteriores, né, para nos levar a uma reflexão. Só que especial o acampamento desse ano, nós temos o propósito aqui de trabalhar a reflexão para vocês numa parte mais prática. Tá? Qual tem sido as suas atuais deficiências? Onde você tem errado mais? Quais são os seus efeitos? E a ideia da gente trabalhar aqui nesse acampamento esse ano é essa: trabalhar isso e tentar lançar propostas práticas para o nosso dia a dia, para a nossa vida em comunidade na igreja, para a nossa vida com Cristo. Então, o propósito do acampamento ele foi pensado justamente nesse sentido aí. Né? Analisando o contexto mundial que a gente vive na igreja de hoje, não só no Brasil, mas em todo mundo, na nossa igreja, na IBBN, nas outras igrejas, a gente percebe que o quê? A gente encontra, observando, eu também me incluo nessa, todo mundo, eu acho, observamos certa passividade de alguns membros, tá? De algumas pessoas que poderiam fazer um pouco mais do que realmente fazem atualmente. Né? E foi nessa ideia que o acampamento foi pensado. A gente trabalhar isso e tentar melhorar como caráter pessoal, vida espiritual e trazer mais um contexto prático para cada um, para a sua igreja, para a sua comunidade ali, tá bom? Então, basicamente é isso. Eu mencionei a passividade. Essa passividade ela pode estar linkada com várias coisas, né? Ela pode ser, claro, uma questão espiritual, uma vida sem Cristo, uma vida de pecado, prática do pecado, que acaba gerando essa acomodação e você não sente a vontade de estar trabalhando mais por ele. Além disso, também a correria do dia a dia, também às vezes atrapalha a gente acaba se envolvendo com muita coisa que muitas vezes desnecessárias também, a gente não consegue ter como eu posso dizer assim, ter essa constância na vida cristã. A gente observa o acampamento é um momento de renovo, seria um banquete de Deus para nossas vidas, né? Deus traz esse momento para a gente, esses 4 dias, e Ele trabalha todos os anos, sempre os acampamentos trabalha, sempre temas fortes com a gente. Eu tenho certeza que todo mundo que participa dos acampamentos acaba não saindo da mesma forma. Posso falar por mim, pessoalmente, de todos os acampamentos que eu fui, se não me engano, esse é o 7º acampamento que eu estou participando, e certeza que a cada acampamento que passa eu me torno uma pessoa melhor. Então, o objetivo do nosso acampamento é justamente esse, tá? Vamos trabalhar questões práticas da nossa vida para tentar melhorar a nossa vida como cristão, como vida espiritual, relacionamento com Deus, postura cristã, maturidade. Então, são basicamente, esses temas que a gente vai trabalhar esse ano no acampamento. Falando nessa questão de passividade, eu acho que não é só na nossa igreja, na igreja da Betel, são em todas as igrejas. A gente tem problemas com isso, de pessoas que poderiam estar fazendo um pouco mais, poderiam estar participando um pouco mais, poderiam ter uma constância maior na sua vida cristã. E eu pensando nisso, foi me lançado o tema para me falar em convicção. E talvez eu penso que o motivo de tudo isso, um grande fator, seria a falta de convicção.
como a gente viu a definição aqui singular de convicção, que eu peguei no dicionário, crença ou opinião firme a respeito de algo, com base em provas ou razões íntimas. Convicção é o resultado de um convencimento, certeza obtida por demonstração ou por evidências, crença baseada em provas, resultado da influência de outrem. Voltando a esse tema de passividade, de todas essas deficiências que eu mencionei aqui, eu acredito que talvez não, eu tenho plena certeza disso, de que a falta de convicção talvez seja o fator principal. Porque muitas pessoas, talvez no nosso meio ou não têm a certeza da salvação ainda. Como que você vai acreditar, você vai trabalhar em prol de algo, se você não tem certeza daquilo? Se você não tem um propósito bem claro na sua vida? Se na sua vida não está bem definido isso daí? Então, é o que a gente precisa pensar, tá? Vamos pensar nisso daí. Qual é o nosso propósito? Quais são os nossos valores? O que a gente está fazendo aqui? No que a gente realmente acredita? Se a gente diz que realmente acredita no Senhor, por que falhamos tantas vezes assim? Então, basicamente o devocional de hoje é para a gente tratar sobre isso, sobre essa certeza da salvação e entender alguns valores aí que essa convicção traz para a gente, tá? Algumas partes práticas aí. Me aprofundando na definição de convicção, eu cheguei à conclusão de que a convicção ela é o primeiro passo para a tomada das próximas ações. Pensando no contexto cristão, quando nós nos convertemos, a certeza, depois que Jesus nos salva, como vocês bem mencionaram aí, quando temos um encontro com Cristo, os motivos que foram mencionados por vocês, o próximo passo é a convicção. É você entender realmente o seu propósito, aquilo que você acredita, e essa convicção ela vai gerar na nossa vida ação. Pelo menos teoricamente teria que ser assim, tá? Então, se eu não tenho convicção, automaticamente eu não consigo ter uma ação. Porque como que eu vou trabalhar em algo, eu vou ter um ideal de vida se eu não acredito naquilo? Tá? Estão comigo? Tá tranquilo, pessoal? Beleza. Pode passar para o próximo. Eu coloquei alguns motivos aqui porque temos certezas que somos salvos. Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo. Jesus Cristo. Somente Jesus que pode nos dar essa certeza. Temos que estar na rocha, firme na rocha, em Jesus, porque se não for Jesus, nós não temos essa certeza. É algo que vem pela fé, é algo concedido por Deus. Tá? Aquilo que vocês falaram também está dentro, são talvez algum complemento disso daí, né? Que é a salvação em Cristo, Cristo morreu por nós e tal. Pode passar para o próximo. Vamos abrir nossa Bíblia em 1 João 5, 10 a 11, alguém abre esse texto e lê em voz alta, e depois Efésios 2, 8 e 9. James, lê por favor primeiro ali 1 João. Renato, você pode ler o segundo Efésios? Pode ler. Aquele que crê no Filho de Deus tem esse testemunho do seu próprio coração. Mas quem não crê em Deus, fala de Deus mentiroso, porque não crê no testemunho que Deus deu a respeito de seu Filho. E este é o testemunho. Deus nos deu a vida eterna, e essa vida é nossa por meio de seu Filho. Renato, por favor, lê o segundo Efésios 2. Porque pela graça sois salvos pelo meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Eu acho que esses dois textos deixam bem explícitos para a gente sobre o que nos dá a certeza da salvação. Como foi lido no 1 João 5, 10, 11, eu vou repetir aqui. Quem crê no Filho de Deus, em si mesmo tem testemunho. Quem a Deus não crê, mentiroso fez,
porquanto não creu no testemunho que Deus de seu Filho deu. E o testemunho é esse, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está em seu Filho. Eu fiquei pensando, tentei pensar quando eu fui desenvolver esse devocional, pensar primeiro em sentido prático, qual seriam as evidências do cristão convicto, do cristão que acredita realmente que é salvo. Mas só que depois quando eu comecei a pensar, eu vi que eu estava fazendo o caminho inverso. Estava pensando muito em questões práticas, em obras, que evidenciam que a pessoa é cristã. A gente sabe, conforme foi lido em Efésios, pode ler de novo, Renato, Efésios 2. Porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Eu fui tentar construir esse devocional, eu fiz justamente o caminho inverso. Fui tentar procurar situações práticas, obras que evidenciassem que nós somos salvos. Mas eu me deparei com esse texto de Efésios aí. Somente pela graça e por Jesus Cristo, não por meio de obras. Mas o que eu quero deixar bem claro aqui com vocês é que as obras, elas são uma evidência da salvação, tá? Se você pode não ser salvo, você pode fazer obras. Você pode estar sentado na igreja, você pode estar envolvido em alguma atividade, mas você talvez, não gosto de falar assim você diretamente, mas talvez algumas pessoas realmente não tiveram esse encontro com Deus ainda. Estão trabalhando, estão envolvidos com alguma atividade da igreja. Então, você pode fazer obras se você não é salvo. Mas a questão que eu quero deixar bem claro aqui é que a salvação ela não depende das obras, tá? Como o texto está bem claro, por meio de Deus, por meio da graça de Deus, sois salvos. Por Jesus Cristo, somente por Jesus Cristo. É claro que uma evidência de salvação é você dar frutos, você fazer boas obras, as boas obras que estão citadas na Bíblia, tá bom? Vamos lá. Como eu falei para vocês, a convicção ela é o primeiro passo, né, da vida do cristão. Depois que ele tem um encontro de fé, agraciado pelo sacrifício de Jesus Cristo, a convicção é o primeiro ponto ali que fica evidente na vida do cristão. Ele começa a acreditar e ele passa a ter esses valores, esses princípios bíblicos com ele ali. Então, ou seja, a convicção é só o primeiro passo. Então, e como a gente pode obter essa convicção? Porque assim, eu acredito que é normal, quando a gente se converte, a gente tem aquela dúvida. Pô, me converti, eu me batizei, de repente, mas ainda fica aquela dúvida. Será que eu sou salvo mesmo? Será que realmente Deus entrou no meu coração? E eu cheguei à conclusão que essa convicção, você só consegue ter suporte para essa sua convicção, acreditar mesmo, tendo suporte bíblico, através das Escrituras Sagradas de Deus, tá? Se você não pratica, não lê, não busca entender o que o seu Senhor fez para você, o Senhor te salvou, te tirou, você sabe melhor do que eu, melhor do que o próximo, melhor do que seu esposo, sua esposa, sua namorada, seu amigo, sua mãe, seus parentes, você sabe melhor do que eles o que você era antes de entregar sua vida a Jesus, e você sabe o que você é agora. E essa mudança evidente, a gente só encontra nas Escrituras de Deus, nas Escrituras Sagradas, tendo suporte nas Escrituras Sagradas. Não adianta você aceitar Jesus, você participar de um acampamento todos os anos aqui, se você não tem isso com você. Você saber que o direcionamento é pela palavra de Deus, pela vida de oração, claro, comunhão também faz parte, mas o seu devocional, o seu relacionamento com Deus,
é o que dá o suporte para essa sua convicção. As outras coisas são consequências, né? Comunhão, frutos, amizades que a gente tem, obras. Tá? Quero deixar bem claro isso, que nosso suporte para a nossa convicção está realmente nas Escrituras Sagradas de Deus. Quando a gente vai estudando, a gente vai conhecendo mais, a gente encontra essas respostas aí. E, consequentemente, o Espírito Santo ele nos traz a paz. Aquela paz que diz que excede todo entendimento. Esse entendimento que só Deus pode dar, só o Espírito Santo pode te dar. Tá? O próximo passo, quando você aceita Jesus e você tem a certeza que você é salvo, consequentemente, o próximo passo é você entender o propósito de Deus na sua vida. Nós temos nosso chamado específico e o nosso chamado geral, né? Que a gente fala. Deus tem um chamado geral para todos, que é o que? O ID, são os mandamentos da igreja, amar a Deus acima de todas as coisas. E tem também a vontade específica de Deus na sua vida. Aquilo que você vai usar, vai fazer exercendo o seu dom, o seu talento natural, o seu dom divino, aquilo que Deus te dá. Então, são duas maneiras de você estar aplicando esse propósito aqui, tá, pessoal? Através da vontade geral de Deus. Deus quer isso de todo mundo. Que você participe, que você gere frutos, que você pregue, que você dê bom testemunho. Isso é mandatório para todo cristão. Mas nós temos também as nossas vontades específicas, tá? Aquilo que Deus quer especificamente para você trabalhar. Basicamente, a gente vai trabalhar essas duas linhas nesse acampamento aqui. Sobre a vontade de Deus para a sua vida, qual o seu papel no reino. Se você não está executando esse papel, onde você está errando? Quantos acampamentos você vai passar? Você vai ter aquele avivamento de 3 meses, de 2 meses, de 1 mês, e volta a mesma coisa. Eu já parei muito para pensar sobre isso. Deus, ele, todo dia, todo domingo, todo devocional que eu faço, todo acampamento, ele dá uma nova oportunidade. Ele fala diretamente na minha vida e dá uma oportunidade de um novo recomeço. Entendam como aqui fosse um recomeço, tá, pessoal? Mas vamos fazer diferente. Vamos pegar firme aí, tá bom? O propósito, eu consegui enxergar 2 princípios básicos do propósito que vem após a convicção, como consequência da convicção. Eles estão nesses 2 textos aí, Mateus 22, 36, 40. Alguém abre, por favor, aí. E Mateus 28, 19. Mestre, qual é o grande mandamento na lei? Respondeu-lhe Jesus: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. O outro. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Eu tentei sintetizar o máximo possível, compactar, para a gente entender, ter uma visão geral sobre qual é o nosso propósito, qual é o nosso direcionamento. E eu cheguei a esse texto, esse primeiro que foi lido aí. Quem leu pode repetir de novo esse Mateus 22, aí, 36, 40? Mestre, qual é o grande mandamento na lei? Respondeu-lhe Jesus: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de todo o teu entendimento. Você quer definição mais abrangente do que isso, tão lindo, significado de obediência pura a Deus.
amar ao Senhor teu Deus, amor ao Senhor, o Deus que te salvou, que te tirou de onde você era, de todo o teu coração, de todo o teu entendimento. Esse é o mandamento que Jesus inseriu quando ele estava no seu ministério aqui na terra, né? E esse mandamento talvez se resuma a todos os outros mandamentos aí. Todos os mandamentos, os 10 mandamentos da lei anterior, se a gente conseguisse encaixar, talvez a gente conseguiria encaixar nesse texto aí. Amará o Senhor teu Deus de todo o teu entendimento. E amará o teu próximo também, como a ti mesmo. Quero fazer um complemento com esse texto, para a gente tentar enxergar o nosso propósito ali na prática. Eu vou estar lendo um texto aqui, João 14, 23. Então, imaginando o link daquele texto, amará o Senhor teu Deus de todo o teu entendimento, de toda a tua alma. Eu cheguei nesse outro versículo aqui. Respondeu Jesus: se alguém me ama, guardará a minha palavra. Meu Pai o amará, nós viremos a ele e faremos morada. Esse texto está bem claro para mim, a base da convicção que a gente deve ter como cristão. A gente faz o link desse chamado de Deus, desse mandamento que é amar a Deus de todo o teu entendimento, de todo o teu coração. A gente chega nesse complemento aqui. Se alguém me ama, guardará a minha palavra. Meu Pai o amará. Nós viremos a ele e faremos nele morada. Então, eu acredito que o nosso propósito, ele parte a partir daí, como eu falei no começo. Suporte na palavra de Deus. Estudo, conhecimento. Se você não conhece a sua missão, se você não conhece o seu papel, se você não conhece o que o Senhor quer na sua vida, como você vai ter certeza para executar aquilo? Como você vai ter vontade? Como você vai gerar frutos? Impossível. Impossível, não tem como. Tem uma ilustração muito interessante no Habitudes. Quem fez o curso do Habitudes vai lembrar. Naquela imagem do kamikaze descompromissado. Para quem não sabe, o kamikaze eram pilotos da Segunda Guerra Mundial do Exército do Japão. E o que acontece? O objetivo deles era, com seus aviões, se lançarem em bases aéreas, porta-aviões inimigos e gerar o maior número de perdas possíveis. Porque naquela época o Japão já estava perdendo a guerra e o recurso estava escasso. E foi uma alternativa os kamikazes, eles eram homens compromissados com a missão. A gente sabe que esse contexto, talvez do kamikaze, eu quero que vocês só entendam esse contexto de missão. Certa vez, o kamikaze deu uma entrevista a uma TV. Ele já estava na 51ª missão dele. 51ª missão. Como um kamikaze vai estar na sua 51ª missão? Aí o repórter perguntou para ele: você como kamikaze, como que você está indo para a sua 51ª missão? Como pode isso? Aí o kamikaze vai responder para ele: eu sempre estive muito envolvido, mas nunca estive comprometido. Sempre estive muito envolvido com a causa, mas nunca estive comprometido. Então, ou seja, ele estava ali envolvido com aquele projeto, com aquela causa, mas ele não estava comprometido em se doar com aquilo. Claro que a gente, respeitando as devidas proporções, trazendo para o nosso meio aqui, o meio cristão, qual que é o seu grau de comprometimento? Você está comprometido
você está envolvido. A convicção nos gera propósito, e através desse propósito, nós temos alguns valores que temos que seguir. É consequência. À medida que você vai estudando a palavra de Deus, você tem esses valores aí, e eles vão cada vez mais estando enraizados no seu caráter, de maneira natural. Claro que você busca através da palavra, mas se você tem certeza da sua salvação, você é convicto do seu chamado, do seu propósito, você tem isso claro em sua mente, consequentemente, você consegue enraizar esses valores no seu caráter, na sua vida, no seu dia a dia, no seu relacionamento. Tá? Então, esses valores, pessoal, eles estão mais ligados um pouco no sentido prático. Então, o propósito seria um alvo, um objetivo, uma missão. O que você tem, qual a sua missão? Qual o direcionamento da sua vida? O que você tem para fazer? Esse seria o propósito. Tá? Você ter bem claro isso daí no seu coração, e através daí esse propósito, você tendo bem claro no seu coração, você vai automaticamente ter valores. Né? Então, o que são valores? São conjuntos de características de uma determinada pessoa ou organização, que determinam a forma como uma pessoa ou organização se comportam e interagem com outros indivíduos e com o meio ambiente. Então, valores são um conjunto de características que vão te determinar como que você age em determinada situação, como que você tem uma determinada opinião sobre determinado assunto, como eu trato um determinado dilema na minha vida. Então, esses são os valores, questões mais que te definem seu caráter, suas características pessoais aí. Nós cristãos, nós temos todos esses direcionamentos na Bíblia. A gente vai conhecendo, vai sendo moldado conforme a gente vai estudando mais, conhecendo mais e tendo comunhão com Deus. Eu listei talvez alguns frutos aqui, e nós vou passar rápido aqui para a gente só ter uma ideia do que são esses frutos, esses valores aí. Eu pensei em listar alguns aqui. Santificação. 1 João 3, 2 ao 6. Pode deixar que eu abro aqui. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não é manifesto o que havemos de ser, mas sabemos que, quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como é, o veremos. E todo o que nele tem essa esperança, purifica-se a si mesmo, assim como Ele é puro. Todo aquele que vive habitualmente no pecado também vive na rebeldia, pois o pecado é rebeldia. E bem sabeis que Ele se manifestou para tirar os pecados, e nele não há pecado. Todo que permanece nele não vive pecando. Todo que vive pecando não ouviu nem o conhece. Então, eu acho que a santificação é um passo aí que a gente tem que tomar. Não diria que é um valor, mas está um pouco ligado aí. A santificação é um processo natural do cristão, que todo cristão tem que passar por isso, e conforme ele vai aplicando a palavra de Deus na vida dele, isso vai acontecendo naturalmente. Então, se você é convicto da sua missão, você tem que ter isso em mente. Tá, pessoal?
Um cristão que busca a santificação, busca firmamento na palavra de Deus, ele possui uma identidade, possui essa características bíblicas que lembram Jesus Cristo. Essa é uma característica do convicto. A pessoa tem convicção, ela adquire uma nova identidade. Você não é a mesma coisa que você era quando não era crente. Quando não era salvo, quando Deus não tinha te agraciado. O cristão, ele busca essa melhoria, essa santificação, essa purificação no dia a dia, e não vive mais pecando, não vive mais na prática do pecado. É algo que não faz mais parte dele, é algo que gera nojo nele. É uma característica do cristão. Se você tem prática no pecado, se aquele que nasceu de novo tem prazer no pecado, talvez seja a hora de reavaliar os conceitos. Talvez seja a hora de rever os seus valores, seu propósito, sua convicção, sua fé. Isso a gente pode levar para contextos práticos do nosso dia a dia. Como me importo diante de uma determinada situação, corrupção na empresa, corrupção com um determinado assunto, negócio com o gatunete, o cara que faz o gatunete ali, aquilo vai gerar um incômodo nele, ele não vai estar fazendo mais. São valores, são características do cristão convicto. Um convicto, ele sabe distinguir o bem do mal. Ele sabe onde ele deve ir e onde ele não deve ir. Ele dá um testemunho, busca sempre refletir a glória de Deus através dele para as outras pessoas. Essa é uma característica de um cristão convicto. O cristão convicto, ele adquire uma maturidade. Maturidade, talvez eu definiria como o conjunto de tudo isso aí. Maturidade é quando você atingiu aquilo que Deus quer na sua vida. Talvez nós não alcancemos a maturidade plena e o próprio Deus fala que nós não alcançaremos a maturidade plena por causa da nossa natureza pecaminosa aqui na Terra. É um processo que vai ser concluído quando Ele voltar e se estivermos junto com Ele, tivermos um corpo glorificado, santificado. Acredito que a plena maturidade só vai estar concluída nesse momento. Mas a busca do cristão tem que ser pela maturidade. Maturidade é o conjunto de tudo isso aqui, ó. E consequentemente, quando você adquire essa maturidade, você gera frutos. Os frutos são uma mera evidência. Evidência é consequência de tudo isso daí que está atrás. E esse é o propósito do nosso acampamento aqui, é trabalhar essa questão, hein? Tentar enxergar onde eu estou errando, onde estou tropeçando, estou tropeçando sempre na mesma pedras diferentes. A ideia é essa, e dar esse direcionamento aí para a gente trabalhar essa questão da maturidade, da postura cristã e dos frutos. Isso será trabalhado no nosso acampamento. Essa é a chamada que eu quero deixar para vocês aí, para a gente encerrar e eu estar passando para a parte do Renan. Você é convicto da sua missão? Quando você chegou aqui hoje, você tem certeza do que Deus te chamou?
Você está certo que Deus te salvou? Os passos que você tem que tomar? Você realmente acredita? Você acredita na causa? No que você realmente acredita? Você acredita naquilo que Deus te chamou? Você realmente ama a Deus acima de todas as coisas? Você busca cumprir o ID do Senhor? Você se purifica no seu dia a dia? Você busca conhecer mais a palavra do Senhor? Busca buscar um relacionamento mais profundo? Você está envolvido ou comprometido? É uma pergunta, a pergunta-chave que eu quero. Se vocês gravarem isso, eu já vou ficar muito feliz. Esse espírito de reflexão. Você está envolvido ou você está comprometido com a causa? Você é como o kamikaze descompromissado, que só está envolvido com a causa, mas não cumpre a sua missão porque não acredita, de repente, naquilo que você prega? Ou você é comprometido? Você acredita na sua missão? Você sabe o que você tem que fazer? Quais têm sido os seus valores e frutos? Tivemos nosso acampamento ano passado, metanoia, era mudança de mente, renovação da mente. E aí, a metanoia realmente aconteceu? Houve mudança na sua vida? Está tudo a mesma coisa? Desde a última vez? Ou está pior? Ou você melhorou? Então é isso, pessoal. Vou chamar o Renan agora, ele vai estar fazendo uma parte. Obrigado pela atenção de vocês aí.